Sabe aquela história de que quase ninguém consegue guardar dinheiro? Pois é, não é só impressão. É um número que assusta e que mostra uma verdade bem dura. O jeito que a gente lida com as nossas finanças define completamente o nosso futuro. O que a gente vai fazer aqui é entender por que isso acontece e, mais importante, ver um plano claro para sair dessa estatística e começar a construir um caminho de mais tranquilidade. Vamos? Olha bem para esse número, 69%. Parece só um dado, né? Mas o que ele representa na vida real é o que realmente importa. É isso mesmo, 69% das pessoas, ou seja, quase 7 em cada 10 pessoas que a gente conhece, simplesmente não conseguem poupar. Isso mostra que não é um problema de uma pessoa só, sabe? É um desafio coletivo. E o primeiro passo para virar esse jogo é entender onde é que está a raiz do problema. Então, por que é tão difícil guardar dinheiro? Bom, existem algumas armadilhas mentais que são muito comuns. Muita gente cai na cilada de querer parecer que tem uma vida que, na verdade, ainda não pode bancar. É viver prazeres de agora que vão custar muito caro lá na frente. É quase como ser um dublê de rico. E essa frase aqui resume tudo. Olha só. É exatamente isso. A tentativa de antecipar um padrão de vida, muitas vezes entrando em dívidas para isso, transforma o que era para ser um sonho em um verdadeiro pesadelo financeiro. E se liga no tamanho desse pesadelo. Uma dívida de R$ 10.000 no rotativo do cartão de crédito com aqueles juros absurdos pode se transformar em quase R$ 9 milhões em só 5 anos. É um poder de destruição inacreditável. O problema não é o crédito em si, entende? O problema é usar um crédito de péssima qualidade para bancar um prazer que passa rápido. Mas a boa notícia é que dá para escolher um caminho diferente. O destino do dinheiro de cada um depende muito da mentalidade, do jeito de enxergar o fluxo do dinheiro. Vamos dar uma olhada em 3 padrões bem diferentes. Primeiro, a mentalidade da escassez. Aqui, o ciclo é bem direto ao ponto. O salário cai na conta, serve para pagar as despesas básicas para sobreviver e acabou. Não sobra nada, não tem planejamento, é literalmente viver de um pagamento até o próximo. Agora, a mentalidade de classe média. Aqui, a renda costuma ser maior, mas a lógica é bem perigosa. O dinheiro que sobra depois de pagar as contas vai para a compra de passivos, um carro mais novo, uma casa maior. A pessoa acha que está construindo patrimônio, mas na verdade ela está criando mais e mais despesas. Imposto, seguro, manutenção. É a famosa corrida dos ratos, só que um pouco mais sofisticada. Ela prende a pessoa por anos sem prosperidade de verdade. E aqui está o pulo do gato. É preciso entender de uma vez por todas essa diferença. É super simples, mas muda tudo. Ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no bolso. Já o passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do bolso. Fim. E com esse conceito na cabeça, a gente chega na mentalidade de riqueza. Aqui, a lógica é totalmente invertida. O salário entra e a prioridade número 1 é comprar ativos. Ações, fundos imobiliários, qualquer tipo de investimento. Esses ativos geram mais dinheiro, que é usado para quê? Para comprar mais ativos. Vira uma bola de neve do bem, um ciclo de crescimento. Com o tempo, é a renda desses ativos que paga as contas e a pessoa não depende mais só do trabalho dela. Ok, tudo isso faz sentido, mas na prática, como é que se faz para sair do ciclo de empobrecimento e começar a construir essa outra mentalidade? Existe um método, sim, um jeito de tomar as rédeas da situação. Tudo começa com uma decisão bem simples, mas poderosa, a de que quem manda no dinheiro é a gente e não o contrário. O dinheiro é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. A partir do momento que se decide para onde vai cada centavo, o jogo começa a virar. E uma ferramenta bem visual para ajudar nisso é a regra da pizza. A ideia é bem simples: dividir toda a renda em 3 grandes fatias, para ter certeza de que todas as áreas importantes da vida financeira estão sendo cuidadas. A maior fatia, metade da pizza, 50%, vai para os gastos essenciais. Moradia, alimentação, contas de luz, água, transporte. É o básico do básico para sobreviver com um mínimo de dignidade. É a base de tudo. Aí vem a segunda fatia, com 30% do total. Essa é para aquelas coisas que deixam a vida mais legal. Lazer, hobbies, restaurantes, viagens. Mas olha, aqui mora um perigo enorme, que está naquela frase gosto bom não retroage. Quanto mais a gente se acostuma com o bom e o melhor, mais difícil fica dar um passo para trás. Por isso, essa fatia aqui precisa de muito controle. E por último, mas talvez a mais importante, a fatia que realmente muda o jogo,
os 20% para o enriquecimento. É aqui que entra o dinheiro para estudar, para montar reserva de emergência e, claro, para investir. Essa é a única parte do dinheiro que está, de fato, trabalhando para construir o futuro e a liberdade financeira. Mas não adianta só organizar a pizza se a gente esquecer do ingrediente mais poderoso de todos. Um recurso que, depois de perdido, não tem como comprar de volta: o tempo. Pensa bem, a nossa vida financeira tem fases, né? A gente começa dependendo dos outros, aí vem o crescimento, começo de carreira, a renda começa a entrar, depois se atinge a maturidade, o auge dos ganhos e finalmente vem o declínio, quando a energia já não é a mesma e a aposentadoria está batendo na porta. O grande X da questão é, em qual dessas fases a ficha cai? Parando para pensar um pouco, em qual dessas fases a maioria das pessoas finalmente decide que precisa guardar dinheiro e investir para o futuro? Pois é, exatamente, no declínio. Justamente quando a energia já está diminuindo e o tempo para os juros compostos fazerem a mágica deles é super curto. As pessoas esperam até o momento em que o esforço precisa ser gigante para ter um resultado pequeno. Essa frase aqui é um tapa na cara, no bom sentido. Ela resume a urgência da coisa. Começar a investir cedo, mesmo que seja com pouco, é pagar um preço baixo. Deixar para depois, bom, o preço pode ficar alto demais, talvez até impagável. No fim das contas, a história toda se resume a uma escolha. Para onde o dinheiro está indo? Ele está sendo direcionado para despesas, alimentando um ciclo de apenas sobreviver? Ou para passivos, que nutrem um ciclo de estagnação? Ou, finalmente, para ativos, que constroem um ciclo de prosperidade? A direção é uma escolha consciente, de todo dia. E essa nossa análise termina com uma pergunta, para cada um refletir com calma. Hoje, agora, o dinheiro que entra todo mês, para onde ele está realmente indo? A resposta para isso não define apenas o presente. Ela está construindo agora mesmo o futuro que vem pela frente.